Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar então falando um pouquinho a respeito da espiritualidade emocionalmente doentia. São os 10 sintomas aqui que o Peter Escaseiro fala a respeito de algumas coisas importantes para nós entendermos que, por mais que nós passemos a nossa vida inteira na igreja, ou a gente se intitule como cristãos, existem algumas arestas que a gente precisa parar. E aqui ele falou nós já falamos um pouquinho sobre 4 sintomas. O primeiro é usar Deus para fugir de Deus. Segundo, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Terceiro, morrer para as coisas erradas. E quarto, negar o impacto do passado sobre o presente. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de alguns desses sintomas que também são muito profundos e falam muito ao meu coração quando eu medito sobre isso, que traz a reflexão a respeito daquilo que é secular e aquilo que é sagrado. E ele entra um pouquinho naquele esquema que eu já venho trazendo para vocês, que a nossa vida não é compartimentada, né? Entre movimentos sagrados e movimentos seculares, né? E ele traz uma pesquisa da Gallup. A Gallup é uma empresa que ela é especialista em levantar dados estatísticos, tá? E de diversos temas. E ela diz assim, dentro dessa pesquisa da Gallup, né? Membros de igreja se divorciam tanto quanto os vizinhos seculares. Membros de igreja espancam a esposa tanto quanto seus vizinhos que não são cristãos. O estilo de vida dos cristãos indica que são tão materialistas quanto os não cristãos. E evangélicos brancos são tão racistas como os não cristãos. 26% dos evangélicos comprometidos acham aceitável o sexo antes do casamento. E quando é comparado com os cristãos menos comprometidos, 46% pensam da mesma forma. Bem, quando ele utiliza essa divisão entre o secular e o sagrado, ele traz essa temática de que no domingo nós estamos na igreja, nosso linguajar é cristão, nós somos mais corteses com as pessoas, e durante a semana a gente vive uma vida totalmente paralela a isso, né? Existem algumas consequências de tudo isso, de nós vivermos uma vida paralela. A grande principal consequência que ele traz no livro é que nós vamos, a cada dia que passa, com essa vida dupla, nós perdemos a alegria genuína da vida com Cristo por ele prometida. E ele cita João capítulo 15, versículo 11, que diz assim: eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Bem, é interessante que a gente acaba se acostumando um pouco com essa vida dupla, porém eu quero fazer uma ressalva para vocês. Se você tem filhos, seus filhos eles são como uma esponja e eles começam a perceber, principalmente as crianças, o que papai e mamãe é dentro de casa, no trabalho e na igreja. Por isso que o índice de crianças, né, que conforme elas crescem, a adolescência, elas acabam não tendo mais uma conexão com a igreja, eu digo igreja, mas pensem um pouco a respeito não da igreja como religiosidade, mas da fé cristã, tá? Que acho que isso traz uma profundidade um pouco maior, né? A igreja, ela pode ser superficial, mas a fé cristã, ela tem uma conotação mais profunda. E por isso que tem índices de adolescentes, por exemplo, que não tem mais conexão aquilo que vive fora da igreja com aquilo que vive dentro. Por isso que se afastam e muitos entram em conflito em casa. E às vezes o pai e a mãe falam: aonde foi que eu errei? Né? E não se atenta pelo fato de que desde a infância
né, as coisas precisam ser muito bem ditas, muito bem esclarecidas. Não que a gente não erre, claro, mas a gente tem que procurar viver aquilo que a gente vive dentro da comunidade de fé, na nossa casa. E ele diz também, um segundo sintoma, é fazer para Deus em vez de estar com Deus. A nossa cultura, ela é a cultura. Eu dei uma palestra esses dias para os empreendedores daqui da cidade de Sorocaba, falando a respeito de um livro que eu li, que é fantástico, que é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, e fala um pouquinho da vulnerabilidade, e ela cita um pouco as características da sociedade atual. E ela fala que nós estamos na cultura da escassez, e ali na cultura da escassez, ela fala o quanto essa cultura vai nos pressionando, a ponto de que nós nos sentimos muito insuficientes. E nós nunca somos bons o bastante, perfeitos o bastante, bonitos o bastante. Então a gente tem essa sensação desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, de insuficiência. Essa cultura, ela alimenta a produtividade, ela faz com que a produtividade seja algo importante para nós, né? Mas existem algumas crenças equivocadas aqui com relação à produtividade, porque fala muito a respeito das crenças que são equivocadas, né? É porque quando a gente começa a observar que a produtividade ela é muito importante para nós dentro da nossa crença, dos nossos valores, no serviço da igreja, por exemplo, a gente começa a observar algumas coisas que ele traz aqui, que realizar muitas tarefas para Deus, a gente começa a perceber que é sinal claro de uma espiritualidade cada vez maior. Então eu faço, moro praticamente na igreja, porque assim as pessoas vão olhar para mim e pensar como eu sou espiritual, né? Outra coisa que ele coloca aqui, Deus não pode agir a menos que você ore. Ou então, as coisas irão se desfazer se você não manter tudo de pé. Bem, a gente precisa entender que existe um alerta aí a fazer, né? A produtividade que a gente exerce dentro da nossa comunidade de fé, ela precisa ser fruto de um desejo genuíno de agradar a Deus acima de todas as coisas, e não dar um lugar para que nós possamos pensar assim, como eu sou importante aqui, sem mim nada do que está aqui poderia acontecer. E então eu começo a me sentir dona das coisas dentro da minha comunidade de fé, a ponto de que se chega alguém e quer mexer naquilo que eu coloquei, o que eu fiz, o que eu introduzi dentro da comunidade, a pessoa se sente enciumada, né? Com ciúmes, a gente dá lugar ao nosso ego, né? Uma necessidade de aprovação que a gente tem. E aí, com o tempo, a alegria em Cristo ela acaba desaparecendo, porque vão vir as frustrações. A igreja é um organismo muito dinâmico, chega gente, sai gente o tempo inteiro, e às vezes a gente se acha um pouco dono das coisas que a gente faz dentro da nossa comunidade de fé. E a igreja não tem na sala da escola dominical não tem a nossa placa ali, a cadeira que a gente coloca ali, várias pessoas podem mexer, né? E esse senso, né, de poder, esse senso de ser dono das coisas pode tirar um pouco da nossa alegria de serviço, né? Nosso senso olha o que ele diz, nosso senso prático de valor e convicção se transforma, mudando de amor incondicional de Deus por nós em Cristo para as nossas obras e nosso desempenho. Tem uma historinha que fala a respeito do galo, que o galo acordava pela madrugada e cantava e achava que o fato dele cantar é que o sol nascia, né? Olha como eu sou importante, o sol está nascendo porque eu canto. E um dia ele perdeu hora. E o sol nasceu mesmo assim, o sol brilhou mesmo assim. E ele pensou, né? Puxa vida, as coisas não acontecem somente por causa de mim, né?
existem algumas coisas que vão acontecer, tanto dentro da igreja como na sua casa, se você não fizer. E às vezes pode ser que não faça realmente da forma como você gostaria que acontecesse, né? Não aconteça da mesma forma, mas pode acontecer coisas muito boas, né? Se você deixar e dar espaço para outras pessoas fazerem também. Então, talvez aqui seja um alerta para os donos de igreja, aqueles que se sentem donos dos ministérios, dono de coral, dono da equipe de recepção, dono de algum ministério, né? Nós não somos donos de nada, queridos e queridas. Nós estamos aqui única e exclusivamente para servir o nosso Rei Jesus. E o último aqui que eu quero trazer para você é a espiritualizar o conflito. Acredita-se que, ele diz, que varrer os desentendimentos para debaixo do tapete é seguir a Jesus. Bem, o que você faz quando enfrenta problemas de desentendimento? Na sua casa, na igreja, como que você age? Você enfrenta essa situação conversando com a pessoa, procurando a pessoa, você deleta a pessoa, você fala mal da pessoa, você busca resolver o conflito, ou vai te dar muita dor de cabeça, é mais fácil você engolir sapo. Ele diz aqui que para evitar o conflito, ele traz algumas sequências aqui que eu preciso ler para você, porque fala muito ao meu coração e eu acredito que vai falar para o seu também. Quando a gente pensa que vai evitar o conflito, né? Para evitar um conflito, nós dizemos uma coisa na frente das pessoas, pelas costas dizemos outras, né? Falamos outras. Fazemos promessas que não temos intenção de cumprir, criticamos, atacamos, damos à pessoa o tratamento do silêncio, tornamos-nos sarcásticas, já usou do sarcasmo para responder alguém, entregamos os pontos por meio de não sermos amadas, contamos apenas meia verdade para não ferir a pessoa, dizemos sim quando queremos dizer não e evitamos e mantemos longe a pessoa, nós cortamos. A gente entende e conforme a gente lê a palavra que Jesus ele não foge do conflito. Ele, em muitas situações, ele tem um impasse ali muito grande, por exemplo, com fariseus, com publicanos, com pessoas que atacam ele veementemente. E a estratégia de Jesus é procurar a pessoa, é conversar com a pessoa, é não revidar de forma áspera, mas nunca colocar o conflito para baixo do tapete. Eu tenho uma palestra para casais que fala a respeito de colocarmos, de criarmos um ambiente para que o conflito possa ser curado, ser sarado, para que a gente possa dar voz a esse conflito sem que haja desavença. E aí, na palestra a gente fala um pouquinho sobre preparar esse ambiente. Nunca é de qualquer forma. Às vezes, queridas e queridos, nós temos razão naquilo que a gente vai falar, mas nós perdemos a nossa razão pela forma como nós falamos. Quando Jesus está lá com todo aquele povo prestes a apedrejar uma mulher que foi pega em flagrante adultério, qual foi a primeira reação de Jesus? A primeira reação de Jesus foi o silêncio. Talvez ele estivesse pensando ali o que ele iria falar para aquela cilada ali que eles estavam tramando para Jesus. Mas ele preferiu passar alguns minutos em silêncio e depois ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Bem, como nós estamos enfrentando os nossos conflitos, né? Como nós enfrentamos os nossos desentendimentos? Espiritualidade emocionalmente saudável é o que nós estamos estudando. Deus abençoe você.